Zé Felipe caminhava de um lado para o outro na varanda da casa da fazenda. O céu estava fechado e o vento que soprava forte balançava as cortinas brancas da enorme sala. Seu coração estava acelerado não pelo frio, mas por algo que vinha crescendo dentro dele há semanas, talvez meses, a confusão entre o amor, a decepção e a necessidade de entender o que afinal tinha acontecido com a sua família. Ele já não conseguia mais engolir calado. E naquele dia, ele decidiu. Iria falar. Não importa as consequências. Dentro da casa, Leonardo tomava um café, calado. Virgínia estava sentada no sofá, mexendo no celular, mas seu semblante demonstrava que ela sabia o que estava prestes a acontecer. O silêncio era pesado, quase sufocante. Quando Zé entrou de volta, os olhos cheios de lágrimas contidas, sua voz saiu firme e ao mesmo tempo trêmula. Pai, a gente precisa conversar. Agora. Leonardo levantou os olhos devagar, pousando a xícara sobre a mesa. Fala, meu filho. Respondeu com a voz cansada, mas serena. Zé ficou em pé diante dele, como se cada palavra que estivesse prestes a dizer pesasse toneladas. Você me escolheu e destruiu nossa família. Leonardo franziu o senho, confuso. Como assim? Virgínia levantou a cabeça, deixando o celular de lado, e observou os dois com o coração disparado. Você me colocou nesse lugar, nessa posição, desde pequeno. Sempre foi. Zé tem que seguir a música, Zé tem que manter o legado, Zé é o escolhido, a voz de Zé ia se intensificando. Eu nunca pedi isso. Nunca. E sabe o que isso fez? Isso afastou a gente. Isso fez meus irmãos me olharem como se eu fosse o culpado de tudo. Como se eu tivesse tirado algo deles. Como se a culpa de você ser ausente fosse minha. Leonardo se levantou lentamente. Seu rosto demonstrava surpresa, tristeza e um leve tremor de indignação. Zé, eu nunca quis te machucar. Eu só quis te proteger. Quis te dar um caminho, uma estrutura. Mas você me deu um fardo, gritou Zé. E as lágrimas finalmente caíram. Você jogou em mim o peso de ser seu filho como se isso fosse um presente. E eu tentei carregar. Juro por Deus, pai. Eu tentei, mas quanto mais eu tentava, mais eu via que a gente se perdia. A gente não é uma família, pai, é um palco. Virgínia, com os olhos cheios d'água, se aproximou, mas ficou em silêncio. Sabia que aquele momento era entre os dois. Leonardo passou a mão no rosto, desviando o olhar para a janela, como se buscasse no horizonte as palavras certas. Você acha que eu não carrego culpa, Zé? Você acha que eu dormia tranquilo quando estava longe de casa fazendo show? Enquanto você crescia e pedia um pai e eu mandava presentes? Zé suspirou, sentindo o peito apertar ainda mais. Aquela confissão doía. Eu só queria entender por que você nunca lutou pela gente. Por que você nunca se preocupou em construir algo de verdade com a gente? Sempre foi a carreira, os fãs, os shows. Eu não sabia fazer diferente. Leonardo respondeu. Eu vim de uma infância dura. Quando a fama chegou, eu só pensava em não voltar a passar fome, em dar o que vocês nunca precisariam pedir. Mas a gente pedia. Pedia atenção, pedia presença. O silêncio voltou a se instalar. Virgínia se aproximou de Zé, pegou em sua mão. Ele a apertou com força, como se ela fosse seu único chão naquele momento. E agora? Leonardo perguntou. Você quer me culpar por tudo? Por quem você se tornou? Não é isso. Zé murmurou. Eu só queria que você enxergasse, que entendesse que essa escolha que você fez por mim me matou por dentro. Me fez crescer cheio. Terapia me fez sentir que eu precisava sempre provar que era suficiente. E quando eu errava, era como se tivesse traído o seu legado. Leonardo abaixou a cabeça. Pela primeira vez não havia o cantor ali. Não havia o ídolo. Havia apenas o pai, um pai velho, cansado, que havia perdido o tempo mais precioso por um caminho que achava ser certo. Eu te amo, meu filho, ele disse, com a voz embargada. Mas eu errei. Muito. Talvez mais do que eu possa consertar. Zé se sentou no sofá, derrotado. Eu só queria ter crescido com você ali. Me vendo jogar bola, me vendo honrar, me ensinando a consertar. Não só exigindo acertos. Virgínia passou a mão pelos cabelos, tentando conter o choro. E por isso que hoje, Zé continuou, eu estou aqui, porque eu não quero mais fingir. Não quero mais continuar esse ciclo. Não quero que meus filhos, se eu tiver, cresçam achando que precisam ser perfeitos para merecer amor. Leonardo se aproximou, sentou-se ao lado do filho. O silêncio entre eles agora era outro. Não era o silêncio da dor, mas o da reflexão. Você é melhor do que eu fui. Já é. Só por dizer tudo isso. Só por me enfrentar assim sem medo não é coragem. É desespero, pai. Eu já não sei mais quem eu sou. Virgínia então se ajoelhou à frente dos dois, encarando-os com ternura e força. Vocês não estão sozinhos, mas precisam se perdoar. E precisam de verdade recomeçar. Sem palco. Sem luzes. Só pai e filho. Só isso. As palavras dela
caíram como bálsamo sobre as feridas abertas. Por longos minutos ninguém disse mais nada. Zé encostou a cabeça no ombro do pai, e Leonardo, com os olhos marejados, segurou sua mão. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, eles estivessem se vendo de verdade. Sem máscaras, sem fama, sem cobranças. Naquela tarde nublada, dentro daquela casa silenciosa, algo foi reconstruído. Não da forma perfeita. Não como em novelas, mas com verdade. E às vezes é só disso que a gente precisa para começar de novo. A luz suave do fim da tarde invadia a sala pela janela aberta. O cheiro de café ainda pairava no ar, misturado com o peso emocional que preenchia cada canto daquele cômodo. Zé, de olhos fechados, ainda encostado no ombro do pai, respirava, com dificuldade menos como quem carrega um peso há muito tempo, e finalmente encontra o primeiro sinal de alívio. Leonardo, com a mão sobre o ombro do filho, permanecia em silêncio. Seus dedos tremiam levemente, como se, ali naquele toque, estivesse tentando compensar anos de ausência, de palavras não ditas, de abraços negados pela pressa e pelas escolhas que fez. Virgínia se levantou devagar e foi até a cozinha. Precisa dar espaço, mas também sentia que não podia ir muito longe. Pegou um pano e começou a limpar a mesa que já estava limpa só para ocupar as mãos. A mente estava em outro lugar, menos nos medos de Zé, nos traumas familiares que ela via brotarem aos poucos, desde que os dois estavam juntos, nas crises de ansiedade que ele dizia não saber explicar, mas que agora, com tudo que ouvira, começavam a fazer sentido. Pai, disse Zé depois de um tempo com a voz mais baixa. Eu não vim aqui só para brigar. Eu vim porque eu não aguentava mais engolir tudo sozinho. Eu queria tentar de algum jeito salvar o que ainda existe entre nós. Leonardo respirou fundo. Existe muito, Zé. Muito mais do que você imagina. Eu só não soube mostrar. Não soube ser o que você precisava, e nem o que seus irmãos precisavam. Eu fui criado num tempo em que o amor era silêncio, em que abraço era luxo, em que homem não chorava, não falava, e acabei passando isso adiante, sem perceber. Zé se sentou direito, encarando o pai. Mas você tem tempo agora. Talvez não para mudar o passado, mas para fazer diferente daqui para frente. E o quaro isso? Disse Leonardo com um nó na garganta. Eu quero, filho. E não é só por você. É por mim também. Eu tô cansado de ser o artista e esquecer que sou pai, que sou homem, que sou humano. Virgínia voltou da cozinha, parou na porta e falou com firmeza e ternura, ao mesmo tempo. E é isso que o mundo precisa ver, Leonardo. Não o cantor que arrasta multidões, mas o homem que tem coragem de reconhecer seus erros e dar amor. Porque no fim das contas, é isso que fica. Leonardo se levantou devagar, foi até ela e a abraçou forte. Obrigado por estar com ele. Por segurar as pontas quando eu não estive. Eu sempre admirei sua força, Virgínia, mas hoje, eu vejo que você é o elo que impediu que a gente quebrasse de vez. Ela sorriu, emocionada. Ele me ensinou o que é amor de verdade. Mesmo com todas as dores que carrega, Zé é bom. Ele só precisava ser visto. O trio permaneceu junto ali por um tempo, como se cada abraço fosse um tijolo na reconstrução de algo maior. Um lar que nunca tinha sido completamente formado. Uma chance nova, enfim. Pouco depois, Zé sugeriu, vamos sair dessa casa, vamos pra varanda, ver o pôr do sol juntos. Eu nunca fiz isso com você, pai. Leonardo assentiu. Vamos, é o mínimo que eu posso fazer agora. Os três foram pra fora. O céu já tinha tons alaranjados, e a brisa mais amena soprava entre as árvores. Eles se sentaram lado a lado, num banco de madeira onde tantos anos haviam passado em silêncio, mas agora ganhava novos significados. Zé olhava para o céu e comentou, quase num sussurro, sabe? Durante muito tempo, desejei que você pedisse desculpa, mas agora eu percebo... O que eu queria mesmo era que você me ouvisse. Leonardo respondeu sem tirar os olhos do horizonte. E eu estou ouvindo, filho. Pela primeira vez. Com o coração. Ficaram ali, observando o sol mergulhar devagar atrás dos morros. Não havia mais gritos nem acusações. Apenas 3 pessoas, marcadas pelo tempo, tentando reaprender a amar. Naquela noite, Leonardo chamou os outros filhos, um a um. Ligou para cada um com a voz embargada, dizendo que queria falar. Pedir desculpas. Reunir a família de verdade, não num camarim, nem no Natal forçado de aparências, mas em volta de uma mesa. Sem fama, sem maquiagem, sem filtros. Os dias seguintes foram silenciosos, mas transformadores. Zé acordava mais leve e dorme a mele. Sentia que pela primeira vez estava vivendo algo genuíno com o pai. Eles não falavam muito sobre música, falavam sobre a vida, sobre infância, sobre dor, sobre o futuro. Virgínia o observava de longe. Ele sorria com mais verdade. O olhar estava mais limpo.
Ainda havia mágoa sim, mas agora havia também espaço para a cura. E numa manhã de domingo, enquanto Leonardo tocava violão na varanda e Zé o acompanhava, de leve com a voz, Virgínia registrou aquele momento com o celular. Postou um story simples, sem legenda. Em minutos o vídeo viralizou. Mas pela primeira vez Zé não se incomodou com isso, porque aquele vídeo não era um show, era a vida, a dele, real, crua. E finalmente, em reconstrução, ele olhou para o pai e sorriu. Obrigado por ter ficado. Leonardo sorriu de volta com os olhos marejados. Eu devia ter ficado antes. Mas agora, eu não vou embora mais. E, naquele instante, entre notas simples de violão e um abraço verdadeiro, pai e filho finalmente entenderam. O que a fama não construiu, o perdão poderia começar. Naquela mesma manhã de domingo, a paz que se espalhava pela varanda era diferente de tudo o que já haviam vivido. Não era o silêncio pesado de antes, mas sim aquele tipo de silêncio que conforta, que acalma. Leonardo e Zé não precisavam dizer muita coisa. As notas que saíam do violão, os olhares cúmplices e os sorrisos contidos diziam mais do que 1000 palavras. Virgínia sentou-se no degrau de madeira e ficou ali observando os dois como se estivesse diante de um milagre silencioso. Por dentro, ela lembrava de todas as vezes em que Zé chegou em casa quebrado por dentro, mas tentando parecer bem. Todas as noites em que ele acordava de um pesadelo sem saber explicar o motivo da angústia. E agora vê-lo ali tão leve e com um brilho novo no olhar era quase como vê-lo nascer de novo. No fim da tarde, Leonardo chamou Zé para caminhar até a parte de trás da fazenda, onde havia um lago que, segundo ele, era seu lugar favorito para pensar. No caminho, Leonardo ia contando histórias que nunca havia compartilhado, de quando era garoto e não tinha o que comer, de quando dormia em cima das caixas de som nos bailes do interior, das vezes que pensou em desistir da música, e Zé ouvia com atenção, como se estivesse conhecendo o pai pela primeira vez. Eu errei tanto, filho, disse Leonardo, com os olhos fixos na água parada do lago. Às vezes eu penso que devia ter deixado vocês viverem suas próprias escolhas, sem esse peso do meu nome, sem essa cobrança. Pai, Zé colocou a mão no ombro dele. Não foi só isso que pesou. Foi o jeito como a gente nunca falou sobre nada, como tudo era escondido debaixo do tapete. A dor da mãe, o afastamento dos meus irmãos, as brigas que a gente fingia que não existiam. Isso tudo também pesou. Mas agora só de você estar aqui, falando isso, já muda tudo. Leonardo olhou para o filho com olhos marejados. Eu só quero que vocês me perdoem, que me deem essa chance. Eu já te perdoei, pai. Só precisava que você pedisse. Ambos se abraçaram ali diante do lago. Um abraço longo, apertado. Um abraço. De verdade. Um abraço que não acontecia. Há anos, naquela mesma noite, algo que parecia impossível aconteceu. Todos os filhos de Leonardo chegaram à fazenda. Um a um, foram entrando receosos, mas decididos a entender o que estava acontecendo. A notícia do vídeo entre pai e filho tinha corrido como fogo nas redes sociais. E muitos se emocionaram com o que viram. Zé foi o primeiro a cumprimentá-los, sem orgulho, sem mágoa, apenas com um sorriso aberto. Leonardo reuniu todos na sala. Não havia câmeras, não havia imprensa, era só a família. E pela primeira vez em muito tempo todos estavam ali, sentados, prontos para escutar. Eu reuni vocês aqui não como cantor, não como figura pública. Menos começou Leonardo, menos, mas como pai, como um homem que errou, que o sei perdoa, e que agora quer, do fundo do coração, reconstruir o que ainda for possível. Oh, silêncio intenso. Os olhares eram desconfiados. Mas então Zé se levantou. Eu fui o primeiro a confrontar ele, a dizer tudo o que me machucava. E vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Arrependimento sincero. E mais que isso, vi um homem querendo fazer diferente. E se eu, que fui um dos mais machucados, consegui perdoar, vocês também conseguem. Os irmãos se entreolharam. Um deles, emocionado, tomou a palavra. Eu sempre achei que você tinha sido privilegiado, Zé. Mas agora eu vejo. Você carregou um peso que eu não suportaria. E o pai? O pai errou com todos nós. Mas ainda é o nosso pai. Leonora Emsl. Cada palavra dita naquela sala era como um tijolo sendo removido da muralha que os separava. A noite seguiu com conversas honestas, choros, risos tímidos, lembranças boas e outras nem tanto. Mas tudo era verdadeiro. Aquelas pessoas, mesmo quebradas, estavam ali tentando se juntar de novo. No dia seguinte, Leonardo decidiu fazer algo. Simbali pegou um velho caderno onde costumava escrever letras de músicas e, diante de todos, começou a escrever uma nova canção. Não sobre fama, não sobre sucesso, mas sobre reencontro, sobre perdão, sobre reconstrução. Zepeg, o violão. Virgínia sentou-se ao lado. Os irmãos se aproximaram, e ali, sob o céu azul da fazenda,
nasceu a canção mais bonita que Leonardo já escreveu em toda a sua carreira. Uma canção que não iria para os palcos, mas que viveria nos corações daquela família como um hino de recomeço. Messi Say. Passaram. As visitas à fazenda se tornaram frequentes. As ligações entre pai e filho se tornaram rotina. Zé estava mais feliz nos bastidores do que nos holofotes. E Leonardo agora era um homem mais calado, mas infinitamente mais presente. E numa tarde comum, sentado ao lado do pai, Zé sussurrou: "A gente não pode apagar o passado, mas pode escrever um presente que faça valer a pena." Leonardo sorriu, olhando para o filho com orgulho, e esse presente é a nossa melhor música. Na simplicidade daquela fazenda, longe dos palcos e dos flashes, uma família inteira reaprendia, dia após dia, ou que o irá amar, não com perfeição, mas com verdade. Com o passar dos dias, a rotina na fazenda se transformou em um novo tipo de espetáculo, um espetáculo íntimo, sem aplausos, mas com sentimentos verdadeiros. Leonardo, antes sempre apressado, agora acordava mais cedo só para tomar café, comer os filhos, fazer caminhadas pela propriedade e ouvir histórias que jamais teve tempo de ouvir. Ele, que antes vivia para cantar para o mundo, agora cantava baixinho, só para eles. Era como se finalmente estivesse descobrindo o valor do silêncio entre uma música e outra. Zé Felipe, por sua vez, parecia outro homem. A raiva, a mágoa e a ansiedade que antes o consumiam deram lugar a um olhar mais sereno, uma postura mais firme e uma paz que era notada até mesmo nos detalhes, no jeito como ele abraçava a mãe, quando ela vinha visitá-los, na forma como sorria para Virgínia, no carinho com que passava as mãos pelo cabelo da filha, e até no modo como, pela primeira vez, não teve vergonha de chorar na frente de todos, quando Leonardo pediu perdão diante da mãe, num almoço de domingo. "Me perdoa menos", dissera Leonardo com os olhos molhados, olhando nos olhos da ex-esposa, "por tudo que eu não fui, por tudo que você suportou calada. Se eu tivesse escutado mais cedo, talvez não tivéssemos nos perdido assim." Ela apenas assentiu com a cabeça, emocionada, e respondeu: "A gente não precisa voltar atrás, Leonardo. Basta seguir em frente com mais amor." Aquela reconciliação silenciosa tocou a todos. Zé segurava a mão de Virgínia debaixo da mesa, enquanto seus irmãos se entreolhavam emocionados. Ninguém esperava por aquilo. Era como se um ciclo estivesse se encerrando diante deles, e um novo, mais maduro e cheio de propósito, estivesse começando ali mesmo, no quintal de terra, batida, ao lado do fogão a lenha. Naquela noite, Leonardo chamou Zé até o velho estúdio da casa, um espaço onde ele havia composto muitas de suas canções, mas que agora estava empoeirado e esquecido, como se estivesse esperando o momento certo para ser reativado. St. Rams, ali apenas os dois. Leonardo puxou um violão, dedilhou algumas notas e disse: "Tem uma música que nunca terminei. Escrevi nos anos 90 quando você era pequeno, mas nunca consegui finalizá-la porque de certa forma me lembrava da dor que eu mesmo carregava. Hoje, talvez, a gente possa terminá-la juntos." Zé pegou papel e caneta, sentou ao lado do pai e com lágrimas nos olhos respondeu: "Vamos terminar essa... como a gente está terminando nossa história antiga. Para começar uma nova..." E ali, sob a luz amarelada de uma lâmpada fraca e com o som dos grilos ao fundo, pai e filho escreveram o que seria mais tarde a música mais sincera da carreira de ambos. Intitulada Escolhas e Silêncios, a canção falava de ausências, de esperas, de dores caladas e de um reencontro que só foi possível quando o orgulho deu lugar ao amor. Zé não lançou a música de imediato. Esperou, quis maturar aquilo. Quando finalmente a gravou, pediu para o pai cantar com ele. Um dueto simples, sem grandes arranjos. Apenas voz, violão e verdade. O clipe foi gravado ali mesmo, na varanda da fazenda, com Virgínia segurando a câmera. O vídeo viralizou, claro. Mas dessa vez, o que chamava a atenção não era o brilho da fama, menos era a vulnerabilidade, o arrependimento, a cura. Milhões de comentários. Pessoas contando suas histórias com seus pais, filhos pedindo perdão, pais dizendo "te amo" pela primeira vez. A canção virou um movimento. Escolas começaram a usá-la em projetos sobre família. Igrejas cantavam nos cultos. Programas de TV faziam matérias, mas para Zé e Leonardo nada disso importava mais do que a transformação que ela causou. Dentro deles, o tempo passou. A família seguiu mais unida. Zé virou pai novamente. E dessa vez, quando segurou o bebê nos braços, jurou a si mesmo: "Eu vou estar sempre." Leonardo, já com os cabelos bem mais brancos, passou a viver mais na fazenda do que na estrada. Começou a receber visitas dos netos com frequência. Contava histórias, ensinava a plantar, mostrava músicas antigas. Às vezes, ao fim da tarde, pegava o violão e se sentava na cadeira de balanço,
com os olhos voltados para o horizonte. Valeu a pena recomeçar, dizia baixinho só para ele. Em uma dessas tardes, enquanto Zé organizava um pequeno churrasco, com meus irmãs, sentou ao lado do pai, que ouvia a velha canção tocando no radinho. Sabe, pai, talvez a gente tivesse mesmo que se quebrar, para entender o valor de se reconstruir. Leonardo sorriu, encostando a mão no ombro do filho. E a gente se reconstruiu bonito, meu filho. Os dois se abraçaram novamente. Sem peso, sem cobrança, sem medo. Apenas afeto. Apenas presença. E ali, diante do sol se pondo sobre a paisagem simples da fazenda, ficou claro para todos. Algumas feridas só curam quando a gente tem coragem de abri-las, limpar com verdade e costurar com amor. Porque no fim, não é o sucesso, nem o dinheiro, nem a fama que define uma vida. É o que se faz com o tempo que ainda resta. E ali, naquela varanda onde tudo começou, Zé Felipe e Leonardo mostraram ao mundo que é possível recomeçar. Mesmo depois da dor, mesmo depois do silêncio, mesmo depois de tudo. Porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de voltar para casa.